Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste sábado da 16ª semana do tempo comum, dia em que dedicamos também a memória de Maria no sábado. Por isso, de um modo especial, queremos colocar sobre os cuidados de Nossa Senhora este dia. Para rezarmos melhor e abrirmos nossos ouvidos interiores e exteriores para escutar o que Deus e a Igreja querem nos falar, invoquemos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste 23 de julho, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 13, nos versículos de 24 a 30. Ouçamos atentamente esta palavra do Senhor, que é alimento para a nossa vida de fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse Evangelho onde Jesus conta mais uma parábola, falando do reino, falando da salvação, falando do juízo. Nesta parábola que nós ouvimos, nós percebemos como a paciência de Deus é infinita
percebemos como Deus sempre acredita que podemos mudar, que podemos ser diferentes, que podemos crescer, como Deus não desiste de nós e quer realmente a nossa conversão, a nossa mudança para nos salvar. A parábola fala de um homem que plantou uma grande roça de trigo. Veio o inimigo e de noite semeou também a erva daninha, o joio, para destruir a plantação de trigo. Então, o trigo cresceu, começou a crescer e cresceu junto ao joio. E os empregados disseram: o senhor quer que nós vamos lá tirar a erva daninha? Então, o dono disse: não. Se vocês forem arrancar o joio, que é a erva daninha, corre o risco de arrancar o trigo junto. Eu não quero perder o trigo. Então deixe crescer um pouquinho mais. Quando chegar o tempo da colheita, então nós vamos separar o joio do trigo. E aí vamos queimar o joio. Meu irmão, minha irmã, é assim que Deus age conosco também. O trigo é a planta boa que Deus semeou. O joio é a erva daninha que está no meio da planta boa. Deus é paciente. Ele não quer fazer perder-se a planta boa. Ele não nos tira do mundo, de forma alguma. Nós estamos no mundo. É no mundo que nós crescemos, é no mundo que nós nos desenvolvemos, é no mundo que nós aprendemos o que é o bem, aprendemos a evitar o mal. E o mal está espalhado por aí. A semente da maldade está semeada no meio de nós. Então alguém pode perguntar assim: se Deus ama tanto a humanidade, por que Ele permite o mal? Por que o mal está presente no mundo? Por que Ele não tira totalmente o mal? Para Deus tirar totalmente o mal agora, meu irmão, Ele tem que nos tirar o mundo. Isso Ele não quer. Não quer que jamais nos percamos. Jesus não quer que nós nos sintamos obrigados a segui-lo e a amá-lo. Ele quer um ato da nossa liberdade em desejar estar com Ele. Por isso Ele nos permite amadurecer. Quando chegar o tempo certo, Ele nos colherá e separará o joio. Quando chegar o tempo certo, Ele nos tomará e ao joio destruirá. Não quer correr o risco de arrancar o joio e nos perder juntamente com o joio. Por isso, o Senhor nos exorta a todo momento a nos permitir ser cuidados por Ele, ser preservados por Ele. Porque a pessoa que não quiser também ser cuidada, regada, preservada pelo Senhor, ela vai acabar se misturando com o joio. Vai acabar sendo prejudicada pela erva daninha. E na hora da colheita, será jogada fora juntamente com a erva daninha. É o que o Senhor não quer. O Senhor quer cuidar de nós, quer nos preservar,
quer nos regar, nos adubar, para poder nos colher maduros e bons no fim de tudo. Oxalá nos deixemos cuidar pelo Senhor, mesmo sabendo que há muito joio semeado ao nosso redor. Mas confiando em Deus, nos mantendo fiéis a Ele e nos deixando cuidar por Ele, o joio não nos prejudicará. E no fim, seremos colhidos e o joio destruído. Que Jesus nos ajude então. Que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu em recompensa um dia me darão. Vós sois meu pastor.